Semana para começar a fazer as declarações do imposto de renda. E você vai ver também. Com regras definidas, Receita Federal começa a receber essa semana o imposto de renda. Hospital São Joaquim de Sombrio volta parcialmente aos atendimentos. Exercícios físicos 2 vezes por semana podem ajudar a aumentar a qualidade de vida. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2024, 13h16, chegando com mais um Informe Região nesse dia abafado aqui em Santa Catarina, temperatura na casa dos 30 graus aqui em Criciúma, litoral sul do estado, aonde essa semana a gente já trouxe ontem o alerta da Defesa Civil. Promete ser bastante quente, principalmente ali no final de semana, onde sábado deve chegar o pico dos 40 graus no termômetro, mas a sensação térmica vai explodir, vai chegar aos 50 graus. A gente fala, né, gente, é previsão, então pode mudar os modelos, em alguns locais pode ficar mais quente, outros mais frio, enfim. Mas as temperaturas estão em elevação em todo o estado e essa semana promete aí ser de muito calor, então cuidado. Por causa de denúncias de racismo dentro do sistema de saúde brasileiro, feitas não só por pacientes como por médicos, o governo federal lançou a chamada Estratégia Antirracista para a Saúde, impulsionando o surgimento de clínicas especializadas no atendimento a essa população e promovendo também a equidade étnica e racial no setor. Dos 203 milhões de brasileiros, mais de 55% se autodeclararam negros no Censo Demográfico de 2022. Apesar de serem maioria dentro da população, dados oficiais de 2019 apontam que menos de 28% dos estudantes de medicina do país são pretos e pardos. Quando eu era recém-formado, eu fazia muitos plantões em pronto-socorro e eu não via nenhum médico negro. Isso era assustador. E o que me deixava mais incomodado é que os pacientes, quando entravam no consultório, eles sempre questionavam se eu era o médico. Médicos e pacientes negros denunciam racismo dentro do sistema de saúde brasileiro, impulsionando o surgimento de clínicas especializadas no atendimento a esta população, como fez a ginecologista Mariana Prado. As mulheres pretas são as que mais peregrinam em serviços de saúde porque não se sentem contempladas. Menos rastreamento de câncer de colo de útero, mamografia, maiores índices de infecções sexualmente transmissíveis, são negadas mais analgesia durante o trabalho de parto. Então, a população preta está aí nessas estatísticas péssimas, maior índice de mortalidade materna. Se eu estou buscando um profissional competente e esse profissional competente é preto, eu sei que historicamente foi cobrado muito mais do saber deste profissional, que esse profissional tem que se testar, é testado a todo momento pelo sistema de saúde, sabe? Então eu vejo que esse profissional tem até mais qualidade em alguns momentos. E eu sim, busco em todas as áreas, quando eu for passar em consulta, quando eu tenho que passar em consulta um profissional preto, às vezes eu encontro, às vezes não. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou inteirado da questão e lançou em dezembro a Estratégia Antirracista para a Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da portaria é garantir a promoção da equidade étnico-racial e estabelecer que o enfrentamento ao racismo contra negros, indígenas e outros grupos minoritários estejam presentes em todas as políticas de saúde. No Brasil, a ideia de regulamentar aplicativos de transporte não conta com o apoio da maioria das pessoas, que tem se manifestado nas redes sociais. E a maioria das mensagens enviadas tem, além de críticas, a proposta também ao presidente Lula e essa proposta de regulamentação dos aplicativos. Nos mais de 50 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram analisados pela Palver, a principal linha discursiva defendida é de que o único beneficiário da medida seria o próprio governo. Uma parte dos usuários demonstra confusão sobre a pauta, pois
a proposta apresenta apelo ao compartilhamento. Um dos textos que chamava a atenção era sobre motoristas terem que pagar a previdência, demonstrando ser mais uma fonte de arrecadação sem qualquer vantagem ao trabalhador de aplicativo. Já outros grupos argumentam que entregadores teriam benefícios de proteção social. De um lado, há a questão de que o aumento de custos pode inviabilizar o acesso aos aplicativos pela maioria da população, mas que a regulamentação pode proteger a família do entregador em caso de acidente ou morte. Mas a principal reclamação apresentada é sobre a necessidade de pagar impostos. O argumento é que a situação atual não está boa e o aumento de encargos tende a piorar o cenário. Ou seja, a comunicação do governo com os usuários e os aplicativos tem falhado muito nas redes sociais. E está chegando a hora de acertar as contas com o leão do imposto de renda. A Receita Federal divulgou as novas regras para a declaração deste ano. A Receita Federal espera receber mais de 43 milhões de declarações este ano. Serão obrigadas a declarar as pessoas físicas que no ano passado tiveram rendimentos de pouco mais de R$ 30.600, o que dá R$ 2.500 por mês. Neste valor estão incluídos salários, pensões e aposentadorias. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O programa e o aplicativo utilizados para fazer a declaração estão sendo atualizados, mas a grande novidade este ano foi a mudança na tabela do imposto de renda, que aumentou o número de pessoas isentas a declarar. Com a alteração feita no ano passado, 4 milhões de pessoas deixaram de ser obrigadas a fazer a declaração. Quem teve rendimentos de até R$ 24.111 ao longo de 2023 está livre de declarar este ano. Ano passado nós tivemos 2 tabelas mensais. Uma tabela que ficou até o mês de abril, em que o limite de isenção era até R$ 1.903,98. E a partir de maio nós tivemos uma outra tabela cujo limite aumentou para R$ 2.112, o limite de isenção. Então essa mudança na tabela, ela refletiu na tabela anual. Então, essa nova tabela de imposto significa que quem recebeu rendimento tributável de 20 mil até 24.511 não tem imposto a apurar na declaração. Quem recebeu de 24.500 até 33.919 vai pagar uma alíquota de 7,5% com uma parcela de dedução e sucessivamente. Okay? Quem recebeu acima de 55.900 já pega a última alíquota, que é de 27,5% com uma dedução de 10 mil. A Receita esclarece que aqueles que tiverem cadastro na plataforma GovBR poderão importar os dados financeiros de forma facilitada. Além disso, uma ferramenta estará disponível para auxiliar o cidadão e informar se ele precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda. Dia 15 de março, no dia do lançamento do programa do Imposto de Renda, o nosso chatbot disponível no site da Receita, o Léo, estará preparado para responder as perguntas e auxiliar o cidadão em descobrir se ele tem ou não que fazer uma declaração de imposto de renda. Certo? Nós temos os manuais, essas regras estão lá, mas é muito mais fácil de uma maneira conversacional, respondendo questões de sim ou não, do que você está perguntando em linguagem natural. O nosso chatbot irá começar a responder se você precisa ou se você não precisa declarar o imposto de renda. Quem não entregar a declaração dentro do prazo, ou seja, até o dia 31 de maio, está sujeito a multa de pelo menos R$ 165. A restituição do imposto de renda é feita seguindo o cronograma da declaração, ou seja, quem declara primeiro pode receber a restituição antes. O primeiro lote de pagamento está previsto para ocorrer no dia 31 de maio. A seguir, o Hospital de Sombrio reabre parcialmente para atendimentos. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos alivio. Jesus, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque são suave e leve. E a gente aprende lá em Isaías, capítulo de número 10,
que o homem muitas vezes ele carrega uma carga sobre si, um fardo sobre si, que ele não vai aguentar. O homem não aguenta. Jesus ele veio para libertar, para abençoar, para tirar a carga da religiosidade, enfim, da maldição, para abençoar o homem. Mas Jesus não obriga ninguém. Jesus ele chama a pessoa. Lá em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz que ele está à porta e ele bate. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta para ele, né? E abrir a porta, às vezes a casa da pessoa está vazia da alegria, está vazia de outras coisas. E Jesus quer ir lá para completar aquilo que está faltando. Talvez tem tudo, mas não tem aquela presença de Deus. Então Jesus vai, bate na porta. Aquele que ouvir a voz dele e abrir a porta, Jesus entra na casa. E aí a Bíblia diz que ele ceia com a pessoa e a pessoa ceia com ele. Quando o Zaqueu teve a vida transformada, a primeira coisa que foi abençoado foi a casa dele. Coloque isso no teu coração. A nossa transformação vai levar coisas boas para dentro da nossa casa. Não adianta a gente ficar cobrando o filho, a mulher, o marido. Tem que haver uma transformação na nossa vida. Então a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita. No Sala de Entrevistas dessa semana, vamos conversar com o ortopedista Marcelo Beirão sobre a saúde dos joelhos, falar sobre cirurgias e também os cuidados para você ter joelhos saudáveis. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Amém, minha amiga? O Senhor quer endireitar o teu caminho, o Senhor quer orientá-la. Às vezes você está passando aí por um momento tão difícil, aqui está a Santa Palavra de Deus falando para você. Aqui o salmista Davi estava dizendo: Senhor, endireita os meus caminhos, guia-me pela tua vereda. Amém? O caminho do Senhor é perfeito, minha amiga. Busque a orientação na palavra dele que ele vai lhe dirigir. E fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. Olha só, a partir dessa sexta-feira, dia 15 de março, os pagamentos via boletos poderão ser compensados no mesmo dia. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira dos Bancos. Segundo a Febraban, o valor será compensado no mesmo dia quando o pagamento via boleto for feito até 4h30 da tarde. Com a nova medida, nada muda para pagar o boleto, mas pode o credor do documento, que receberá mais rapidamente. Por outro lado, no caso do e-commerce, por exemplo, a mudança também vai beneficiar os consumidores, pois poderá acelerar o processo de entrega de mercadorias. Além de agilizar esse tipo de cobrança, o objetivo da mudança é também modernizar o sistema, em um momento em que o Pix desbanca todos os outros meios de transferência e se consolida como referência entre os brasileiros. Apesar disso, o boleto ainda é muito comum no nosso dia a dia, pois por meio dele que muita gente ainda paga mensalidade escolar, condomínio, planos de saúde, cartões de crédito, entre outros. Em 2023, 4,2 bilhões de boletos bancários foram pagos, somando quase 6 trilhões de reais movimentados no país por meio desse tipo de pagamento. A nova medida vai englobar 136 bancos e a expectativa é que nesse início de implementação do sistema, 57% dos boletos sejam processados no mesmo dia em 43
100% no prazo de um dia útil. Mas assim que a modernização estiver totalmente implantada, ou seja, funcionando sem nenhuma ocorrência técnica, a ideia é iniciar os estudos para trazer toda a liquidação de boletos para o mesmo dia de pagamento. E atenção, a pesquisa de intenção de compra para a Páscoa de 2024 apontou o avanço da intenção de gastos médios dos consumidores de 34,5% frente ao ano anterior. Assim, a expectativa de gastos dos catarinenses será em torno de R$ 228,42. O maior valor da série histórica em termos reais, ou seja, considerando a inflação e os acumulados nos últimos 12 meses. Essa intenção de gasto de 28,7% superior a 2023, indicando que, de fato, os consumidores desejam comemorar a Páscoa comprando mais do que no ano passado. As famílias catarinenses vêm com a melhor percepção da situação financeira da série histórica. 42,7% dos entrevistados declararam estar em situações financeiras melhores do que no ano passado, 41,7% em igual situação e 15,5% indicaram estar em situação pior. A rigor, tal indicativo reforça a boa perspectiva para a data. Então, o comércio aí vai trabalhando com uma boa visão da Páscoa desse ano, que cai dia 31 de março, bem no finalzinho do mês. Então, já começaram as correrias aí, porque no final do mês a gente sabe, né? A grana fica curta, o pessoal vai mais para o cartão de crédito, mas enfim, o pessoal também já vai se adiantando. Mudando de assunto, ter mais massa muscular e também aperfeiçoar o sistema cardiovascular. Um estudo comprova que treinos intensos 2 vezes por semana são eficazes para a saúde. Praticar exercícios físicos regularmente é essencial para a saúde, qualidade de vida e para a longevidade. O estudo publicado em uma revista médica norte-americana mostrou que adicionar o treinamento de força ao exercício aeróbico pode ser a chave para viver mais e melhor. E o treinamento de força não se resume apenas à prática da musculação. Ele inclui várias outras atividades, como usar o peso do próprio corpo para se exercitar e fazer pilates. Para chegar até o resultado, os pesquisadores avaliaram as atividades físicas de 115 mil pessoas com 65 anos ou mais durante quase 8 anos. Após a análise de dados, foi concluído que as pessoas que faziam pelo menos 2 sessões de treinamento de força por semana, ao lado de uma atividade aeróbica moderada e vigorosa, tinham 30% menos risco de morrer, em comparação com aquelas que não faziam nenhum treinamento de força. Para definir as taxas de risco de morte por todas as causas, os pesquisadores ajustaram os dados para vários fatores, incluindo sexo, idade, raça e etnia, educação, índice de massa corporal, tabagismo e consumo de álcool, além de doenças pré-existentes dos participantes da pesquisa. De acordo com diversos especialistas envolvidos no tema, os resultados deixaram evidente que todas as pessoas devem fazer atividades físicas na maioria dos dias da semana e pelo menos 2 vezes unir o treinamento muscular de força para viver mais e melhor. Em especial para os idosos, os treinamentos de força são essenciais para a prevenção de quedas e a manutenção da funcionalidade, porque o envelhecimento natural promove perda cardiorrespiratória e a capacidade do músculo de produzir força. Portanto, a força é considerada pelos médicos a base para que uma pessoa consiga fazer qualquer ação no dia a dia, pelo fato dela exercer funções nos diferentes tipos de atividade que fazemos. A seguir, Morro da Fumaça abre inscrições para processo seletivo. Então, a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita. Deus ele tira do marido para dar para a mulher, tira da mulher para dar pro marido e vai tirando dos pais para dar para quem? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Eu estou meditando esses dias sobre uma questão de transferência espiritual. Parece uma coisa meio louca, né? Mas não é não. A Bíblia diz que nós somos enriquecidos.
Se eu fui enriquecido, a minha família não pode ser pobre, meu irmão. Porque Deus me enriqueceu para enriquecer minha casa, para abençoar minha família. Diga glória a Deus. Aí o apóstolo Pedro falou: olha, o que eu tenho eu te dou. Ele transferiu o que ele tinha para a vida daquele paralítico. E aquele homem, ele ficou bom. Por quê? Porque o Pedro deu algo para ele. O Pedro transferiu ali. Pedro falou: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não estou falando de riqueza monetária, estou falando de uma riqueza muito maior do que a riqueza na questão de valores. Estou falando da riqueza de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus muda a nossa vida, é para mudar a nossa casa. Por isso que você tem que declarar todo dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo dia você tem que falar isso, meu irmão. Não, a minha família é de Jesus, minha família é do Senhor. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, mas mudou completamente. Cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? Curta a página do missionário no Facebook. Você vai receber as mensagens diárias, conferir os horários dos programas e saber antes de todo mundo as últimas novidades. Facebook Missionário R.R. Soares. Curta e compartilhe com as pessoas que fazem parte da sua vida. No Sala de Entrevistas dessa semana, vamos conversar com o ortopedista Marcelo Beirão sobre a saúde dos joelhos, falar sobre cirurgias e também os cuidados para você ter joelhos saudáveis. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! Da tarde, 38 minutos. Para você que tem pensado em aumentar a família com um amigo de 4 patas, terá uma oportunidade perfeita nesse final de semana. O Nações Shopping realiza sua tradicional Feira Pet nesse sábado, dia 9. O evento, realizado em parceria com dia 16, a ONG SOS Vira-Lata, acontece das 11 da manhã às 5 horas da tarde, em frente a uma das lojas lá do Nações. O Nações Shopping e a Pet Friendly, ou seja, os animais de estimação, são bem-vindos no espaço e há permissão de entrada deles no shopping também, né? Então, eles têm área de alimentação, tem tudo bem certinho. Eles, em todos os momentos do shopping, estão ali com lazer no local. Os candidatos também a tutores poderão conhecer os cães disponíveis e todos estão ansiosos para ganhar um novo lar e contam ali com a coordenação do marketing do empreendimento, a Majori Pudialik. Para fazer adoção, basta ter mais de 18 anos, levar comprovante de residência e também os documentos de identificação. Como se trata de uma adoção responsável, os candidatos a tutores passam também por uma entrevista. Então, quem quer ter um animalzinho de estimação, uma boa oportunidade.
Morro da Fumaça está realizando um processo seletivo simplificado emergencial para vaga temporária de orientador social do idoso. As inscrições começaram hoje e vão até a próxima quinta-feira, dia 14, das 8 da manhã às 11h30 e da 1 às 16 horas, na sede da Assistência Social localizada na Rua Vicente de Maio, 690, Centro. A contratação contempla até 40 horas semanais e os critérios e a ficha de inscrição podem ser consultadas através do site oficial da Prefeitura de Morro da Fumaça. A divulgação do resultado acontece entre os dias 14 e 16 de março. E para você que está procurando emprego ou outras vagas, fique de olho agora nas que estão disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, uma vaga de analista de tráfego, uma vaga de detetizador de controle de pragas, uma vaga de mecânico automotivo, uma vaga de técnico em informática. Em Sara, uma vaga de atendente comercial, uma vaga de auxiliar de contabilidade, 3 vagas de manutenção em telhado industrial, uma vaga de motorista entregador. Em Morro da Fumaça, uma vaga de analista de folha de pagamento, uma vaga de assistente de controle de qualidade, uma vaga de auxiliar administrativo e uma vaga de eletromecânico. Na cidade de Nova Veneza, uma vaga de assistente comercial em meio período, uma vaga de desenhista projetista da mecânica e também PCD, 4 vagas de operador industrial de moldagem, 3 vagas de operador de máquinas. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. E após um tornado ter atingido sua estrutura em novembro do ano passado, o Hospital Dom Joaquim de Sombrio reabriu as portas parcialmente para atendimento à comunidade. A campanha Abrace o Hospital São Joaquim de Sombrio rendeu resultados, tanto que o hospital reabriu parte dos seus atendimentos no último domingo, depois de ter sua estrutura comprometida por um tornado que atingiu a cidade em novembro do ano passado. A unidade está finalizando a calibração dos equipamentos para que, nesta primeira fase de reabertura, seja o centro cirúrgico ter o atendimento total, com 19 leitos de UTIs adulto, 10 UTIs pediátricas, além de 30 leitos de enfermaria, que irão atender os pacientes após procedimentos cirúrgicos e UTI. A emergência e a ala administrativa e também a de internação superior foram os setores mais atingidos pelo tornado e ainda ficarão para um segundo momento. Ou seja, os atendimentos de urgência e emergência permanecerão no pronto atendimento improvisado até a finalização da obra e a reabertura dos setores. Com a liberação de mais R$3 milhões através do governo do Estado, as reformas de emergência e demais áreas do hospital serão concluídas. Ao todo, o prejuízo do Dom Joaquim ultrapassou a casa dos R$5 milhões. E com certeza você conhece alguém que sofre com dores nos joelhos. Essa condição afeta mais de 25% das pessoas, segundo os dados da Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no Sala de Entrevistas. Dores, cansaço e até desmotivação. Esses são alguns dos sintomas causados pelas dores nos joelhos. Ao contrário do que se pensa, essa condição afeta todas as idades. Além dos idosos, crianças e pré-adolescentes em fase de crescimento também se queixam de dores. Nessa faixa etária, assim, né, nessa transição, né, entrando na adolescência, saindo da infância, entrando na adolescência, normalmente os adolescentes entram numa fase de crescimento muito rápido, muito acelerado. Onde o osso, muitas vezes, ele cresce numa velocidade mais rápida que o músculo. Então começa a haver uma esticada, né, naquela musculatura que se gruda diretamente no osso. Então, e normalmente, principalmente, se a criança é muito ativa, ele realmente passa a ter dor principalmente nas atividades mais vigorosas, como jogar futebol, correr, educação física, né, normalmente eles fazem em piso duro. Então, essa realmente é uma queixa muito frequente dos adolescentes. É claro que sempre a gente tem que pensar, normalmente a gente pensa como primeira alternativa, no adolescente, a dor, que é chamada dor de crescimento, que é conhecida pelos pais. Mas é evidente que a gente sempre tem que se preocupar com outras condições que podem também dar dor articular na criança. Um dos principais vilões contra a saúde dos joelhos é a sobrecarga na musculação. Isso porque certos movimentos, postura e exercícios muito intensos podem causar lesões. O especialista em ortopedia orienta que nem todos devem se arriscar nesses exercícios. Hoje a gente vê no consultório
muita gente especificamente na nossa área, né? Muita gente com dor no joelho, por estar fazendo o esporte ou uma atividade de muito impacto e que ele não está preparado para aquele tipo de atividade. Então, saltar em caixote, então são situações que te geram muito impacto, cerca de 20 vezes do teu peso corporal em cima do teu joelho. Nossa. Então, olha o que vai sofrer a tua articulação e certamente vai te dar muita dor. E o que vai acontecer? Logo ali na frente, tu vai ter a necessidade de parar com a tua atividade. Então, normalmente, os alunos eles vêm com todo o gás e chegam na 3ª, 4ª semana. Isso eu falo porque a gente vê na prática diária. Tem que parar com a atividade porque começam com dor articular, dor no joelho, dor no calcanhar, dor na lombar. Então, normalmente ele tem que ser, primeiro, o aluno tem que ser consciente das suas limitações e começar a fazer um trabalho progressivo de condicionamento. Aí depois sim, beleza. Aí quando ele tiver o seu condicionamento adequado, ok, aí ele pode fazer a atividade que lhe convier e tiver indicação. As pessoas que estão acima do peso e desejam começar a fazer atividades físicas precisam ter uma atenção redobrada. Uma frase que eu sempre uso também é o seguinte: o indivíduo ele tem que emagrecer para correr e não correr com o objetivo de emagrecer. É exatamente o que as pessoas fazem ao inverso. Contrário, exatamente. Então ele vai ter dor articular porque ele está fazendo um grande impacto em função do sobrepeso, e vai ter dor. Daqui a pouco ele vai ter que parar de correr. Ele não vai ele não vai conseguir dar continuidade à atividade dele. Agora, se ele perder peso e for correr, ok. Você acompanha o Sala de Entrevistas logo mais com o médico ortopedista Marcelo Beirão a partir das 3h10 da tarde. Não perca! É sempre muito bom conversar com o Dr. Marcelo Beirão, uma aula que a gente ganha conversando com ele, então é muito importante esse Sala para você que sente ou não dores no joelho, porque vale as dicas para o futuro, para você não ter dores. Então às 3h10 da tarde a gente te espera com esse Sala inédito. Depois também, se você quiser acompanhar, ele fica disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. E assim a gente encerra o Informe Região desta terça-feira, lembrando para você que essas e outras notícias também estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Gente, às 2h da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar. Às 4h tem a Hora da Graça para você também ter o seu momento de fé e oração com a sua família. Cuidado com o calor, fiquem com Deus e a gente volta amanhã, 1h15 da tarde. Tchau!